Está no ar mais uma edição do Boletim Fala Juruena. Eu sou Melissa Vieira e falo da Subbacia do Juruena, região noroeste do estado de Mato Grosso, Brasil. Este boletim é uma iniciativa da Rede Juruena Vivo. E nesse nosso quarto episódio te convidamos a refletir e a entender o que são mudanças climáticas e seus impactos em nossas vidas. As mudanças climáticas têm sido um dos assuntos mais comentados nos últimos tempos e têm causado muitas dúvidas e preocupações. Mas afinal, o que são mudanças climáticas? Para responder essa pergunta, convidamos o Iliage, meteorologista e mestre em clima e ambiente. Então, o que são mudanças climáticas, né? Antes de responder a essa questão de fato, eu acho que é relevante a gente falar sobre a distinção entre o que é tempo e o que é clima. O tempo meteorológico, ele diz respeito ao estado da atmosfera em um momento qualquer. Por exemplo, você vê de manhã um céu claro, tudo aberto, à tarde pode ser uma tarde chuvosa, né? Então essas são as condições de tempo, né? E o tempo é sempre dinâmico, até mesmo caótico. Agora, o clima, nós podemos encarar de uma maneira mais básica possível um conjunto de características médias das condições de tempo de uma região. Então, a partir do clima, das condições climáticas, a gente pode saber, por exemplo, quais são os meses do período chuvoso na Amazônia, do período seco. Então, mudanças climáticas dizem respeito a essas mudanças nesse comportamento médio e esperado do clima em qualquer região e no próprio planeta em si. Agora, por que essas mudanças estão acontecendo neste momento? Por que isso é relevante? De forma bem simples e bem direta, as mudanças climáticas atuais elas estão relacionadas principalmente com a queima de combustíveis fósseis e a consequente emissão dos chamados gases de efeito estufa desde o início da Revolução Industrial. Historicamente falando, os países mais industrializados do hemisfério norte, na Inglaterra, nos Estados Unidos, até na própria China, hoje em dia a maior emissora, são os grandes responsáveis pelas mudanças climáticas e pelo aumento da temperatura média do planeta. Mas o Brasil também tem uma grande capacidade de responsabilidade, especialmente por conta do desmatamento e queimadas em seus biomas, como a própria Amazônia, como a gente vem falando muito ultimamente, mas também o Cerrado, também o Pantanal. O clima global nunca foi alvo de tantas discussões como na atualidade. As mudanças climáticas têm preocupado a comunidade científica, organizações ambientais e os movimentos sociais e indígenas, justamente por ter grandes impactos que já estamos sentindo na pele. A Dona Helena, agricultora familiar da Associação de Produtores e Feirantes do município de Cotriguaçu, nos conta como as mudanças climáticas vêm dificultando as plantações em sua roça. Para nós aqui a diferença foi bem grande agora. A gente percebeu que quanto mais tempo passa, tem muito mais praga. A gente é orgânico, mas quem mexe com veneno fala a mesma coisa, que as pragas aumentou o dobro. E deu doença na alface também, nas verduras, que a gente pensou que era praga, mas não era, é um tipo de doença também. E a gente acha que é também por causa do calor. E a água também está cada vez mais escassa, por causa da chuva. Se der 2 dias sem sol, quando o sol vem, a gente tem que acudir rapidamente com a água, senão queima toda a planta, porque o sol fica bem mais quente também. Já o professor Juarez Paime, que mora na aldeia Curva, na terra indígena Eriquipactissa, nos conta como essas mudanças têm prejudicado a pesca e a colheita da castanha do Brasil. As mudanças climáticas, que nos últimos anos têm afetado bastante os nossos rituais e principalmente os nossos calendários, dos nossos costumes e da nossa tradição. As nossas pescas estão cada vez mudando de período, de fase e de tempo. Os nossos frutos que coletamos para nossa subsistência não estão dando mais num período certo como era nos anos passados, antes de agravamento tão drástica dessas mudanças climáticas. Principalmente
as castanhas que é hoje. Nós, riquibaxas, temos elas como uma das fontes de subsistência, né, que coletamos todos os anos. Nos anos passados, quando não havia agravamento bastante drástico da mudança climática, os períodos de coleta eram de novembro a março, e hoje, com as mudanças climáticas, já não são mais este período. Está havendo melhor atraso na coleta, né? E também na carga, né, da produção de cada castanheira. Quando eu digo que interfere no nosso calendário, também os nossos rituais que fazíamos nos períodos certos de seca e de chuva, hoje elas variam bastante. Variam bastante porque a gente não sabe bem certo quando é que a tal período de estiagem chegam e quando é que acabam, para a gente fazer a tal ritual. E da mesma forma, períodos de chuvas. Tem vezes que ela chega mais cedo e tem vezes que ela chega bem tarde. Os nossos rios hoje estão secando de uma forma que antigamente a gente não via esse tipo de secagem como está hoje. Vimos os nossos rios secando e monte de pedras aparecendo nos meios do rio, quase que impossibilitando a navegação com barco a motores ou até mesmo a canoa. Tem lugares que nunca havia seca em seu leito e hoje você consegue ver o fundo e as bancas de areias nela aparecendo. Isso significa que a mudança climática vem avançando de uma forma que, se a gente não se conscientizar, fazer uma ação para que diminua, o rio pode ser secado totalmente. Da mesma forma, a floresta pode sofrer grandes consequências devido ao aumento imenso das mudanças climáticas. Sabemos que não são apenas Dona Helena e o professor Juarez que estão sofrendo com essas mudanças, mas sim todo um grupo que tem sido mais impactado pela degradação ambiental. Grupo esse que é formado por mulheres, pela população negra, pela população periférica e pelos povos indígenas e agricultores familiares. O termo que usamos para este grupo é racismo ambiental. E para nos explicar mais a fundo sobre esse termo, chega por aqui a bióloga ambientalista e ativista maranhense e coordenadora de mobilização da campanha Amazônia em Pé, Karina Penha. Bom, o racismo ambiental ele é um termo que eu costumo dizer que ele nasce fora do Brasil, mas que quando a gente começa a enxergá-lo aqui é um caminho sem volta, porque na verdade ele sempre esteve aqui, né? Desde quando o Brasil que a gente conhece é Brasil, esse Brasil colonizado, o Brasil que foi invadido, né? O começo dessa história. O termo racismo ambiental ele nasce nos Estados Unidos, quando pessoas, né, defensores dos direitos civis, que trabalhavam com o reverendo Martin Luther King, eles começam a perceber que os bairros mais pobres, de maioria população preta, periféricos, eles eram mais afetados por algumas injustiças ambientais, e em especial pelo resíduo de lixos tóxicos que eram despejados nessas áreas e que isso não acontecia em áreas de classe média alta, de população branca. Então eles começam a entender o porquê dessa diferenciação e o do porquê que, além de tantas outras desigualdades que as pessoas que já moravam nessas áreas tinham que enfrentar para sobreviver, ainda tinham que lidar com esse ambiente tóxico, né, para a sobrevivência. Então, eu costumo dizer também que o racismo ambiental, ele é aquilo que vai além de quem você é, né, que é a parte que o racismo já
atravessa as nossas vivências e chega até o lugar onde você vive, né? Porque isso também afeta o seu modo de viver, né? A forma como você vive, tem experiência de vida mesmo, né? No ambiente que você vive, no ambiente que você mora, no ambiente que você trabalha. Então, o racismo ambiental, ele vai muito além do que a gente fala de meio ambiente como sendo o ambiente externo a você, sabe? Ou, por exemplo, o que acontece com os povos das florestas, que também tem a ver com isso. Mas ele está muito intrínseco em aonde você vive, sabe? As suas relações, assim. Então, o racismo ambiental, né? Hoje no Brasil a gente fala muito das populações periféricas e das populações indígenas, das populações quilombolas, né? Que são populações que já sofrem o racismo desde sempre, né? Na história do Brasil, e que a gente começa a entender, né? Que são áreas onde essas populações vivem que são mais afetadas por injustiças ambientais. E essas injustiças, elas vão desde isso, né? Da questão do lixo também, até a falta de água, a falta de moradia, a falta de uma coleta seletiva, né? Então, tudo isso está intrínseco quando a gente fala sobre racismo ambiental. As mudanças climáticas não atingem somente as produções agrícolas ou a pesca, mas também a saúde de toda a população. A biomédica Jaqueline Durães nos diz quais são os impactos das mudanças climáticas na saúde pública. As mudanças climáticas podem afetar a saúde da população de diversas formas. Uma dessas mudanças está relacionada com a temperatura ao extremo, com a diminuição de qualidade do ar ou da água. Normalmente essas mudanças, elas afetam ou agravam de uma forma, principalmente doenças respiratórias. Quando esse tempo se torna frio ou seco demais, é comum o surgimento ou a intensificação de doenças como gripe, resfriado, alergia, pneumonia, asma, bronquite e sinusite. Então a população sofre bastante nesse período, intensificando normalmente essas doenças, né? Tem surgimento de novas doenças. Então, de uma forma direta, o clima ele é propício para o surgimento de doença, como a intensificação das doenças que já existem. Esse apanhado de informações sobre o que são mudanças climáticas, racismo ambiental e quais são os impactos dessas mudanças em nossa vida, chamamos novamente para esse último bloco a Karina Penha, que nos explica o que é justiça climática e como podemos promovê-la. A justiça climática é o combate à injustiça ambiental, o combate ao racismo ambiental e outras coisas, né, que estão intrínsecas também a esse processo. A justiça climática também é um termo que nasce fora, né, como muitos outros, e que eu também tenho falado que eu acho que esse é o momento da gente construir a justiça climática que a gente quer aqui no Brasil. A gente ainda tem pouquíssimas referências aqui no Brasil sobre o que é a justiça climática, né? A maioria das referências são de fora, né? A gente tem a Mary Robson, que é a ex-presidente da Irlanda, né? Que trabalhou muito com a questão da justiça climática e que traz, né, essas referências, que é as que a gente usa bastante hoje. Só que a gente precisa entender que num contexto de Brasil que tem muita injustiça ambiental, o racismo climático aí, né, é velado ou não. Climática é esse termo que ele vem para combater essas injustiças, né, que ele vem para escancarar que as pessoas não são afetadas da mesma forma, né? Então, quando a gente fala sobre mudanças climáticas, sobre efeitos da crise climática, é importante pontuar e ressaltar que as pessoas não são afetadas da mesma forma. Então, especialmente quando a gente trata de justiça climática, a gente olha muito para o sul global, né, que é o que a gente chama, desse ponto de vista econômico e geográfico, né, onde o Brasil se encontra, a América Latina, vários outros países subdesenvolvidos e em desenvolvimento também. Então, quando a gente olha para a América Latina, né, para o Brasil, a gente fala muito sobre essa justiça climática. Por quê? Porque são populações que menos contribuem com os efeitos, né, menos contribuem com a crise climática, mas que são mais afetados. Então, dentro da justiça climática, é o espaço onde a gente consegue discutir os direitos humanos em si. Só que tem coisas que são ainda mais específicas, né, do que tratar apenas dos direitos humanos, né? Então, é onde a gente trabalha as questões de gênero, de raça e de classe dentro do debate climático, né? Reforçando de que a gente não vai ter uma justiça climática, ou seja,
mediações, né, adaptações, mitigação ou soluções para a crise climática se a gente também, junto disso, não resolver as questões sociais, as questões de gênero, as questões raciais. Então, é esse lugar onde a gente encontra também a justiça climática. Chegamos ao fim do nosso 4º episódio do Boletim Fala Juruena. Fiquem ligados nas nossas páginas. No Facebook você nos encontra como Rede Juruena Vivo e Instagram, @Rede Juruena Vivo. Para saber mais sobre mudanças climáticas e outras informações importantes, você também encontrará no www.redejuruenavivo.com. Nós também estamos no Twitter. É só digitar @Rede Juruena Vivo na barra de pesquisa. Ficamos por aqui e a gente se encontra nos próximos episódios do Boletim Fala Juruena. O Boletim Fala Juruena é criado coletivamente a várias mãos e elaborado pelo coletivo Olhos d'Água de Comunicação Popular da Rede Juruena Vivo, com design de capa de Larissa Silva e narração e edição de Melissa Vieira.